Oi, Nayara. Oi, professora, não tá fácil, hein? Ô, vida difícil essa, viu? Mas eu também fiquei sem energia aqui. Fiquei uns 2 dias, eu acho. Não, mas aqui também, mas aí ontem voltou e estabilizou. Aí agora de manhã, no meio da live, faz um trem desse comigo. Mas é assim mesmo, professora. Mas eu fiquei lembrando, lá na faculdade, de vez em quando, a gente está tendo aula e acaba a energia. Já lembra que a gente já ligou e desligou, data show, não sei quantas vezes? Ficar só lá naquele escurinho. Eu lembro que a gente já sofreu esse mesmo tipo de problema lá na faculdade. Então, é uma modelagem diferente. É mesmo, viu? O Theo fica bravo demais porque acaba a energia. Vocês não estão entendendo a raiva que ele fica. A vida dele para, né? Sem energia. O primeiro dia, no domingo, que ficou das 5 da tarde até de madrugada do outro dia, e ele chorou. O que que eu vou fazer da minha vida sem energia? Falei, meu filho, a gente pode viver sem luz, sem água, que não dá, mas sem energia tem jeito. Você pensou quando não tinha energias? As pessoas não tinham internet e morreu de susto. Como que eu vou tomar banho? Eu não vou tomar banho frio. Eu falei, toma banho de caneca. Ele, que é isso? Aí, minha filha, minha gente, foi muito interessante eu esquentar a água, pôr no balde, misturar água fria e ficar jogando canequinha nele. Ele morreu de rir, ele achou o máximo, acabou que virou diversão. Ah, não, gente. Ontem acabou de novo, de noite. Ele, eu não acredito que eu vou ter que tomar banho de caneca de novo. Voltou só 5 pessoas. E aí, a gente continua? Acho que Oh. pode continuar, porque ninguém mandou nada no grupo. Olha só, se por acaso me cortar sem a energia acabar, porque vocês viram que a luz piscou e depois que caiu a internet, né? O sinal fica mais um pouquinho antes de cair a live. Agora, se cair a live de uma vez, é porque eu tô olhando aqui no relógio, faltam 4 minutos para dar aqueles 40 minutos do Zoom. Então, pode ser que ele me corte aqui no meio do caminho de novo, tá? Mas aí a gente volta de novo, imediatamente. Eu não sei se eu encerrar e voltar vai adiantar, por isso que eu fico insegura aqui. Opa. Deixa eu compartilhar então rapidinho para a gente continuar antes de acabar esse link e antes de acabar a energia. Vamos correr para ver o que dá tempo de fazer aqui. Então, olha só, os testes podem ser separados em 2 tipos, psicométricos e projetivos. Como eu estava dizendo, os testes psicométricos, eles são mais quantitativos, eles geram um resultado, e esse resultado, ele já foi estudado, ele já foi aplicado numa população grande, e eles fizeram uma padronização dos resultados. Então, essa apuração, essa correção, ela é automática. Não está tendo nenhum erro por parte do aplicador. Já os testes projetivos, ele se baseia mais numa abordagem qualitativa, né? Onde o avaliador ele vai ter que prestar muita atenção nas características do indivíduo que está fazendo o teste, nas qualidades, na personalidade, na história de vida, no estado mental. Então, demanda muito mais atenção e mais habilidade e competência do avaliador quando o teste se diz projetivo. No caso dos testes para motoristas, qual tipo de subjetividade que a gente tem que prestar mais atenção? Principalmente se é um indivíduo que tem algum transtorno psiquiátrico que pode atrapalhar, pode causar dano à própria vida ou à vida de outras pessoas se ele for dirigir. No caso do alcoólatra ou do epilético,
se o epilético não tiver em tratamento, se o alcoólatra não tiver em fase de abstinência, de afastamento do álcool, no próprio teste palográfico vocês já viram, que é o dos pauzinhos? Então, no próprio teste do palográfico, dá para perceber o traçado do alcoólatra e do que tem problemas psiquiátricos, principalmente quando tem convulsão, ele é bem, o traço é bem trêmulo, dá para perceber. Então, tem que checar, talvez com outros dados, para ter certeza se esse indivíduo pode ou não pode passar naquele teste. A necessidade de aplicar os testes, então, ela causa uma certa pressão na pessoa. Muitas pessoas, quando estão fazendo um teste, elas se sentem nervosas, aquele nervosismo natural. Gente, vai dar os 40 minutos agora. Se cair, é o Zoom que está me cortando e a gente volta, tá bom? Então, é muito comum as pessoas ficarem nervosas durante a aplicação de um teste. E a gente tem que levar isso em consideração na hora do resultado também. Não é um tremorzinho de nervoso. Seria um tremor mais acentuado para a gente aplicar, para a gente dizer aquele outro dado que eu estava falando de transtorno psiquiátrico. Bom, a finalidade, então, para a aplicação de um psicotécnico é verificar se o motorista ele pode tirar essa carteira. Esse psicotécnico ele pode ser realizado de várias maneiras. Ele pode ser realizado de maneira tanto individual quanto coletiva. Alguns fazem tanto psicotécnico quanto uma entrevista ou um questionário. Às vezes não dá para fazer uma entrevista aberta, colhendo dados da história de vida do indivíduo, mas dá para aplicar um questionário de perguntas mais objetivas. Tem alguns também que fazem dinâmica de grupo, autobiografia. A autobiografia é aquela famosa redação Quem Sou Eu? A gente pode pedir para o indivíduo fazer essa redação. E aí, o enfoque, como já disse lá atrás, nesse parágrafo aqui que está em amarelo, ele repetiu, o enfoque na avaliação é na atenção, na inteligência, na personalidade, no raciocínio lógico, nas aptidões e nas habilidades. Então, muitas pessoas podem ficar com medo de fazer o teste, principalmente por causa disso aqui, ó, ideias pré-estabelecidas pela sociedade. Tem gente que só de falar que vai fazer prova já fica nervoso. Só a palavra prova, a palavra avaliação já pode causar um certo temor. Então, todo mundo que vai aplicar um teste, pessoal, tem que estar levando isso em consideração. Ó, o Zoom não me cortou, não. Deu certo da gente continuar, então. Como eu disse, os testes podem ser aplicados coletivamente ou individualmente. Tem uma duração média de 2 horas, que é a duração sugerida pelo Detran, de 30 minutos duração média sugerida pelo Departamento Médico e Psicológico do Detran é de 30 minutos, mas cada psicólogo pode avaliar o candidato de acordo com seus critérios. Se ele achar que precisa ter um pouco mais de calma, se ele achar que precisa reaplicar o teste. Então, vamos lá. Nesse artigo, cita alguns principais testes que são utilizados. Alguns vocês devem conhecer, porque vocês já fizeram a avaliação métodos e medidas 1, já? Vocês já estão na 2? Então, alguns testes vocês já devem ter tido acesso e outros não. Alguns eu tenho aqui. O teste AC é o teste de atenção concentrada. Eu não tenho o teste AC. Eu tenho o teste de atenção concentrada, fator P, da bateria da CEPA. Originalzinho, bonitinho, como o CRP pede. Tem um lugar para fazer o cabeçalho, o lugar de colocar os resultados da avaliação. Tá vendo essas 4 figurinhas? Cada uma, o vetor está numa posição, certo? Tá dando para ver? Parece que tá piscando. Aí, gente, o papel é todinho cheio de quadradinho. Aí,
a pessoa que está fazendo o teste, ela tem que encontrar a sequência nesse formato. Ela tem que ir observando as linhas e toda vez que tiver uma sequência idêntica ao modelo, ela tem que circular ou traçar os 4 que estão naquela sequência. O tempo é marcado, o limite máximo é de 5 minutos e a pessoa tem que fazer isso bem rápido e não pode deixar para trás nenhuma sequência e também não pode marcar nenhuma sequência errada. Isso é um teste de atenção e a rapidez serve para quê? Porque no momento que o indivíduo está em trânsito, ele está dirigindo, o nível de atenção focada e o nível de concentração tem que ser bem na base do reflexo mesmo. Ele não tem tempo para pensar, para elaborar, não, é tudo bem de uma forma bem dinâmica. Por isso que o teste de atenção é feito também com tempo marcado, o indivíduo não sabe quanto tempo que ele vai precisar para fazer o teste, às vezes dá de sobra para ele fazer de forma lenta e prestando atenção, mas quando a gente fala que o tempo é marcado, geralmente as pessoas correm. Então, a ideia dá certo e o teste de atenção concentrada é esse. Vocês conheciam esse teste de atenção concentrada? Não? Ok. O outro teste que está sendo citado aqui no artigo é um teste projetivo chamado Z, ou teste Zülliger. Eu não tenho conhecimento sobre esse teste. Aqui está falando que ele é fundamentado no Rorschach. É um teste com base projetiva, lógico, para ser aplicado tentando encontrar a estrutura básica da personalidade. Eu não tenho o Zülliger aqui, mas eu tenho o Varteg. Confesso para vocês que o Varteg, ele já saiu e voltou várias vezes. Então, eu não sei se atualmente, eu não tive o cuidado, infelizmente, de olhar no site para ver se ele está validado atualmente, tá? Então, eu só vou apresentar como modelo de um teste projetivo, mas não significa que é o Varteg que é aplicado no trânsito, não. O Varteg é esse teste que tem 4 quadros em cima e 4 quadros embaixo. Cada um tem um desenho começado a fazer. O primeiro quadro tem um pontinho, o outro tem um risquinho, parece um tio. O outro tem 3 traços, o outro tem um quadradinho. Aqui embaixo tem esses 2 traços, aqui esse outro traço, aqui essa curvinha, esse aqui essa curvinha. Vocês já viram esse teste? Não? Olha só, imagina que eu vou dar esse teste para vocês fazerem e vou dizer assim para você. Em cada quadradinho desse, você faz um desenho, só que você tem que aproveitar o traço que tem aí no seu desenho. Aí cada um imagina o que vai fazer dentro desses tracinhos. Aqui, geralmente, sai um guarda-chuva. É muito comum sair um guarda-chuva aqui. Ainda mais hoje que está chovendo, seria bem sugestivo aparecer um guarda-chuva aqui. Agora, nos outros, tem gente que emenda aqui, faz um quadrado, faz uma casinha e etc. Cada um, isso aqui é bem amplo o resultado dele, cada um faz um desenho. Depois, a pessoa tem que colocar títulos, temas para os seus desenhos. Depois, aqui embaixo, ela tem que colocar o número do desenho que ela mais gostou, o que ela menos gostou, do que ela achou mais fácil, do que ela achou mais difícil, tá? E não necessariamente a pessoa precisa fazer na ordem. Aqui eles estão enumerados do lado de fora, tem uma numeração, mas tem um quadradinho em branco também. Então, se a pessoa quiser começar por esse aqui que ela achou mais fácil, ela começa, aí ela põe o número 1 aqui. E assim sucessivamente, ela vai enumerando a sua própria ordem. Não tem problema fazer isso. E aí, a avaliação desse teste, ela requer mais atenção, é uma avaliação bem subjetiva, no sentido de envolver traços de normalidade e de patologia, e a análise, portanto, é qualitativa. Ixi, a apostila, o livro que fala para corrigir esse teste aqui, é bem minucioso, é bem grandão. O teste R1, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e me parar a qualquer momento, vocês fiquem à vontade, tá?
O teste R1 é um teste de inteligência. Esse vocês já devem ter ouvido falar dele, certo? Já aplicaram o R1? A gente não aplicou nenhum, professora. A gente vai começar agora a aprender a aplicar HTP e palográfico, mas de resto a gente não aprendeu a aplicar nenhum. Ok. As aplicações, elas são bem simples, porque quando a gente tem o teste, quando a gente compra esses testes, ele vem o caderno de teste, ele vem o manual, e ele vem a folha de resposta e vem o crivo de correção. Então, no manualzinho tem todas as regras como que a gente vai aplicar, né? Mas é interessante sim vocês terem uma disciplina com a oportunidade de aprender e aplicar um no outro para ficar com uma habilidade mais evoluída. O teste R1 é um teste de inteligência que é gradativo. Esse aqui é o primeiro exercício. Tem um cavalo, aqui tem um quadradinho no pedaço que falta do cavalo. E aqui embaixo tem 6 opções para o indivíduo escolher uma opção e marcar aqui na folha de resposta, número 1, qual letra que ele acha que corresponde a essa parte que está faltando. Esse é bem óbvio, não tem como errar, só se o indivíduo não tiver entendido realmente as instruções, pode acontecer. Mas esse é bem óbvio, a gente pode até pensar, nossa, que teste ridículo. Mas à medida que ele vai caminhando, olha só. Tem um carro também, faltando um pedaço. Depois tem a árvore, faltando um pedaço. E à medida que ele vai caminhando, ele vai ficando cada vez mais difícil. Aqui tem figuras invertidas. Qual que tá faltando? Quer ver lá no fim como a coisa complica? Ó. Vai complicando. E o último... vai ficando cada vez mais complicado. O último é esse. Olha como ele é difícil. Tá vendo? E aí o indivíduo vai marcando, o sujeito vai marcando as respostas aqui, nessa folha de respostas. Esse bloquinho, tá vendo que ele é azul? Sabe por que essas folhinhas de teste sempre tem alguma corzinha, gente? Aqui é azulzinha, no Varteg é verdinha, porque é original. É proibido usar cópia, né? Então, isso aqui que eu tô mostrando para vocês são folhas originais. E como que eu corrijo esse teste? Eu venho com o crivo, que tem a numeração correta, e vou verificar se o indivíduo fez a ordem correta ou não. E no manual tem a tabelinha de número de acertos, em qual categoria esse candidato vai se encontrar, se ele vai ser apto ou não. Existem outros testes, tá, pessoal? Isso aqui foram algumas amostras que eu tenho aqui para vocês. Inclusive, o R1, ele é aplicado, esse que falta o pedaço do cavalo que eu mostrei para vocês, ele é um teste de inteligência para um nível básico, para um nível de pessoa, assim, a pessoa pode ser analfabeta, que ela consegue, ela deveria conseguir fazer esse teste, porque é um teste de raciocínio lógico. E é basicamente feito de figuras, não tem letras, então não existe a necessidade do indivíduo saber ler e escrever. Porém, quando a gente vai fazer, não no psicotécnico do Detran, porque no Detran é o R1, é o basicão para todo mundo, mas quando a gente vai fazer avaliação de raciocínio lógico de indivíduos mais adiantados, né? Por exemplo, já terminou o ensino médio, já estão fazendo o ensino superior. O teste não verbal utilizado para avaliar a inteligência é o G36. O G36 é basicamente o mesmo modelo, só que ele é mais complexo um pouquinho. Essa é a primeira figura. E eu vou mostrar as últimas, como vai ficando mais complicadinho, ó. O G36 é mais complexo de fazer. Esse também é um manual, é um caderno de teste original. O manual tá aqui também. Bom,
Esses testes, quando a gente termina de aplicar os testes nos indivíduos, vai se fazer, portanto, a elaboração de um laudo. É muito importante saber elaborar um laudo de maneira bem coerente, porque aquilo ali, no caso do psicotécnico do trânsito, está dando oportunidade para a pessoa receber a carteira ou não. Em alguns casos, ganhar um emprego, a vaga de emprego ou não. Em outros casos, passar num concurso, numa etapa de um concurso ou não, e assim por diante. Então, a gente tem que pensar que é muito importante para a pessoa aquele teste. Então, a gente tem que fazer um laudo bem coerente. Logo após a aplicação e correção dos testes, os psicólogos vão realizar o laudo. O laudo vai dar os seguintes resultados: apto, inapto temporário ou inapto. Vamos falar desses resultados para a gente encerrar essa aula. Apto, quando o indivíduo conseguiu passar em todos os testes, alcançou um nível interessante de pontuação e ele pode ser condutor de um veículo. Apto com restrições. Às vezes, por exemplo, eu posso fazer um teste físico para tirar a carteira e eu sou apta para tirar a carteira. Qual que é a restrição? Que precisa ser registrada na minha CNH. Não é meu caso, tá, gente? É só um exemplo. Apta com utilização do óculos. E quando a pessoa tem esse registro na carteira, se ela for pega dirigindo sem o óculos, ela paga multa, né? Então, esse apto com restrição, essa restrição é registrada na carteira. Não é o caso do exame psicotécnico. Essas restrições, geralmente, elas são físicas, ok? Inapto temporário. Isso aqui pode ser um resultado do psicotécnico. Quando é que o indivíduo pode ser considerado inapto temporário? Quando ele tem uma deficiência naquele teste, mas a gente percebe que aquela deficiência ela é possível de melhorar. Passível de melhora. Como, por exemplo, está escrito aqui no texto, um caso de depressão. A pessoa, quando ela está em depressão, gente, tudo nela minimiza. O humor minimiza, a atenção minimiza, tudo minimiza. Portanto, o teste dela, até o teste de inteligência, vai dar um número menor. O teste projetivo vai dar um resultado diferente do que se ela não estivesse no momento depressivo. Então, durante a entrevista ou durante o questionário, aquela pessoa pode até informar que está fazendo um tratamento para depressão. E aí a gente percebe isso no teste, então a gente pode dar um inapto temporário, que o candidato apresentou uma deficiência, mas ela pode melhorar, portanto, ela pode realizar uma outra avaliação em outro período que pode ser que dê tudo certo. E, infelizmente, existe o inapto, que é quando o indivíduo sai de todos os padrões de normalidade e a gente percebe que não tem nem como recuperar e, portanto, ele não pode receber uma carteira de habilitação. Esses são, portanto, os resultados mais comuns. Só quero encerrar dizendo isso aqui, que a avaliação psicológica, ela ainda é muito investigada no Brasil. Por muitos anos, essa atividade já passou por várias mudanças. No início, a gente já conversou sobre isso, foi difícil, porque tinha muito rótulo a respeito do trabalho do psicólogo, só identificar doente mental. Então, a gente sabe que os métodos já foram muito questionados, os resultados já foram muito questionados. Mas, com a quantidade de pesquisa que já teve na área do trânsito, os estudos vêm enfatizando e concretizando a importância da avaliação psicológica dentro do contexto do trânsito e que ela deve ser feita de forma bastante científica e coerente e especializada para ser considerada uma eficiência, né, do profissional da área da psicologia. Pois bem, deu até tempo, apesar do corte que a gente teve de energia, deu tempo de finalizar o conteúdo dessa aula de hoje. Alguma dúvida? Professora? Pois não. Para se tornar um psicólogo do trânsito, aí é necessário fazer um curso fora da graduação? Como que funciona? De especialização. Mas acredito que não seja, Bianca.
Eu não tenho essa informação precisa para te passar. A gente pode verificar em algum edital de concurso de perito de trânsito anterior para a gente verificar isso. Mas eu acredito que as especializações, elas não são muito extensas. Elas são curtinhas. Uhum. Eu estava lendo agorinha sobre no CFP, aí parece que tem que ser um curso reconhecido, né, pelo CFP, mas deve ser igual a senhora falou, uma coisa rápida, né? Sim, é uma coisa rápida. E assim, para atuar no Detran, aí precisa fazer um concurso público, eles precisam abrir o Uhum. concurso, porque aí você vai ser credenciado a um órgão público. Obrigada, professor. Por nada, Bianca. Mais alguma questão? Vocês acharam interessante? O que vocês acharam dos testes? Não? Ainda bem que foi aqui em casa, que eu peguei lá no armário um monte de coisa. Se fosse na faculdade, ia ser mais difícil de eu levar esse tanto de papel. Vocês não têm ideia do tanto de papel que tem aqui em cima da minha mesa. Inclusive, eu achei os da orientação profissional, que eu queria ter mostrado na aula passada de escolar, e hoje eu vou poder mostrar, ó. Tá aqui o quartinho. Bom, então eu vou encerrar esse link e a gente vai começar no outro link que tá de 10 horas. Eu sei que são 10 horas. Daqui 5 minutinhos a gente entra nele, tá bom? Só um tempinho para eu me ajeitar aqui, para eu organizar o material da próxima aula e a gente já inicia, beleza? Obrigada a vocês 10 que ficaram aqui comigo. Aí a gente vai disponibilizar esse vídeo para quem não pôde participar depois. Até daqui a pouco.